Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia aqui rapidinho de palavras de Deus para o nosso coração. Vamos lá? Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 34, a partir do versículo 1, que fala assim: Nesse tempo, o Senhor Deus falou comigo e mandou que eu levasse a mensagem do rei Zedequias de Judá. Eu, o Senhor, Deus de Israel, vou entregar esta cidade ao rei da Babilônia, e ele destruirá com fogo. Você não escapará, pelo contrário, será preso e entregue a ele. Somente até aqui, gente, do versículo 1 ao versículo 3. O que a gente aprende disso aqui? Aqui, no livro de Jeremias, até o capítulo 34, Deus já vinha prometendo para o povo dele que eles iam passar por um processo de escassez, por um processo de lutas, por um processo de exortação. Por que isso estava acontecendo? Porque o povo de Deus naquela época estava indo contra Deus. O povo de Deus naquela época estava adorando outros deuses, estava buscando resposta em outros lugares. Ou seja, o povo de Deus naquela época estava quebrando a aliança que tinha feito com Deus. Entende? Ao invés de procurar e acreditar no que Deus falava, eles iam procurar resposta em outros lugares, consequentemente iam criar intimidade com outros deuses que não era Deus. Então, para exortar o povo dele, Deus vinha falando já durante um período de tempo que ele ia vir a exortar o povo dele, que a Babilônia, que o rei Nabucodonosor ia liderar o Jerusalém. Entende? Então, tipo assim, o que a gente precisa aprender disso aqui? Uma vez que Deus promete algo pra gente, aquela promessa vai se cumprir. Ou seja, aqui na história aqui de Jeremias, Deus fez uma promessa, uma exortação. Através dessa exortação, Deus fez uma promessa dizendo que o povo de Deus ia ser comandado por Nabucodonosor na época. Ou seja, independente ou não da promessa que foi feita, sendo ela boa ou ruim, a promessa se cumpriu. Se você pegar para ler Jeremias, desde o primeiro capítulo até o capítulo 34, no decorrer do livro de Jeremias, você vai ver que a promessa vai se cumprir, entende? Aos nossos olhos, aos olhos do povo de Deus, aquela promessa não era uma promessa boa. Porém, uma vez que Deus lançou uma palavra, aquela palavra vai se cumprir, ela sendo boa ou não, entende? E é justamente isso que Deus quer que a gente entenda hoje, que a gente aprenda hoje com Ele, tá? Muitas das vezes, Deus lança uma palavra na nossa vida, lança uma promessa na nossa vida. Existem as promessas da Bíblia e existem as promessas individuais, né, que ele lança na vida de alguns filhos, né? Então, essa promessa individual que foi lançada na sua vida, ela vai se cumprir. A gente precisa aprender a esperar. Nesse processo da promessa lançada até o cumprimento da promessa, existe um intervalo, existe um meio do caminho. E esse meio do caminho, ele engloba você e outras pessoas e outros cenários e outras situações mais à sua volta para poder vir essa promessa se cumprir, tá? Então, vamos supor, Deus fez uma promessa para você, Deus lançou uma promessa na sua vida, tá? Diretamente ou por intermédio de um profeta. Foi lá e lançou uma promessa na sua vida, tá? Você agarrou aquela promessa, acreditou e confiou. Ok, está no caminho certo. A gente precisa exercer a fé, a gente precisa acreditar, a gente precisa orar em cima disso, né? A gente precisa fazer a nossa parte, né? Deixar aquela promessa viva no nosso coração, tá? Porém, entre o lançamento da promessa e o cumprimento da promessa, esse meio do caminho, esse intervalo aí, tá? Deus ele vai tratar outras vidas, ele vai tratar outros cenários, ele vai mexer em outras situações que fazem parte da sua promessa, para essa promessa vir a se cumprir com maestria, entende? Porque as coisas de Deus não existem falhas, as coisas de Deus são certas, entende, gente? Então aí o que acontece? Aí ele lançou a promessa na sua vida e você está aguardando a promessa se cumprir. Nesse meio do caminho ele começa a orquestrar, né, esse envolvimento todo para poder vir se cumprir na sua vida. A gente precisa acreditar, manter a chama da fé acesa, acreditando que a promessa vai se cumprir, tá? Continuar uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus. A gente não pode se apartar de Deus, pelo contrário, a gente precisa muito mais além do que a gente precisa muito mais estar na presença dele, porque a nossa fé
a oposição ela vai vir com força em cima de você, porque ela não quer que a promessa se cumpra. Então, para a gente não esmorecer na fé, para a gente não desacreditar que a promessa lançada vai se cumprir, a gente precisa estar com a fé fortalecida. Então, você precisa estar lendo a palavra, você precisa estar em oração com Deus, você precisa estar em intimidade com Deus, para vir a sua fé se fortalecida e você vir esperar o tempo do seu processo, do cumprimento da sua promessa. Entende, gente? Então, Deus é estratégico. Uma vez que Ele lançou a promessa na sua vida, essa promessa vai se cumprir. Só que Ele precisa de você acreditando. E o combustível para essa promessa ser, para Deus usar, o combustível que você precisa ter para Deus usar, para você vir a ter a promessa na sua mão realizada, é a sua fé. E para a sua fé estar viva, você precisa ter intimidade com Deus. Você precisa continuar o seu relacionamento com Ele. Você precisa estar lendo a palavra, você precisa estar escutando a palavra, você precisa estar estudando a palavra, você precisa estar em comunhão com Ele. Entende, gente? Então a gente precisa fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Relacionamento com Deus, acreditar, buscar, orar, confiar, entende? Ter esse relacionamento de louvar o Senhor, buscar a presença dEle, porque a gente consegue manter a nossa fé acesa, a gente consegue manter a promessa dentro de nós viva e aquecida, e a gente não esmorece. Com isso, nesse período que você está buscando a Deus, o seu relacionamento com Ele, priorizando a Ele, Deus está trabalhando ao seu favor em vários cenários ao mesmo tempo, em várias vidas ao mesmo tempo, que compõem a sua promessa. Porque a gente pensa da seguinte forma: Deus lançou uma promessa na nossa vida, a gente acha que nada mais precisa acontecer. Que Ele faz assim, realmente, Ele tem o poder de dar um clique, tá? E a promessa acontecer. Porém, se a sua promessa, ela engloba outras pessoas, que na maioria das vezes sim, porque Deus nunca faz um milagre só para uma pessoa, mas Ele faz um milagre para um entorno, para muitos, o nome dele vir a ser glorificado, para as pessoas verem que através da sua vida Deus existe e que através da sua vida Ele faz na sua vida, quem rege por você é Ele. Então, para o nome dele ser glorificado, para o nome dele ser evidenciado, existirá sim outras vidas que vão vir fazer parte dessa promessa, sem que você perceba, sem que você saiba, que Deus vai evidenciar o nome dele através da promessa que você está esperando para poder vir a ser cumprida. Entende, gente, por que a promessa demora tanto? Então, tipo assim, tem outros fatores mais que faz a promessa acelerar ou faz a promessa retardar, que é a nossa conduta, que é o nosso posicionamento. Entende? Então, quanto mais você começar a duvidar do que Deus te prometeu, você vai começar a retardar a promessa de se cumprir. Mas se você buscar mais a Deus, se você acreditar, se você confiar, você vai começar a acelerar que esse tempo da promessa venha se cumprir mais rápido. Então, tudo influencia. Então, o que a gente aprende disso aqui? Prioridade. Deus precisa ser a sua prioridade, independente ou não da promessa. E outra coisa que a gente também aprende aqui, não foque na promessa. O que a gente precisa aprender? A gente deixa a promessa viva no nosso coração. Mas o nosso foco precisa ser Deus. A gente precisa evidenciá-lo na nossa vida. Entende? Então, mantenha o seu foco em Deus, com a chama acesa no seu coração da promessa. Não deixa a promessa morrer dentro de você, tá? Continua acreditando no que vai acontecer. E viva a sua vida. Quando a gente fica muito concentrado em algo, a gente esquece que existe um mundo à nossa volta e a gente acaba vivenciando aquilo ali de uma maneira que se torna uma obsessão. Tá? Deus não quer que esse sentimento entre dentro do seu coração e crie raiz. Deus quer que você aprenda a confiar nele, deixa ele fazer do jeito dele, do tempo dele, entende? Com isso você vai viver na sua vida. Tá? Nesse período de tempo, Deus vai estar forjando em você caráter e características parecidas com Ele. Você vai estar amadurecendo, você vai estar crescendo, você vai estar desenvolvendo. Ele vai estar te preparando para a promessa que Ele te fez. Entende, gente? Então, focar sempre em Deus. Prioridade, sempre Deus. Prioriza Ele e deixa Ele fazer do jeito dele, do tempo dele, as coisas à sua volta se movimentarem para poder vir ter esse cumprimento da promessa na tua vida, tá bom? E nunca se esqueça, uma vez que Deus promete,
ele vai cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Uma vez que ele te fez a promessa, ele vai cumprir, ok? Então, toda vez que a sua fé começar a esmorecer e a oposição começar a minar pensamentos negativos na tua cabeça, dizendo para não conhecer, para você desistir, não desiste. Saiba que quando a oposição começa a minar esses pensamentos na nossa cabeça, é justamente porque o cumprimento da promessa está perto, está próximo de acontecer. Então, fortaleça mais a sua fé, evidencia mais o teu acreditar em Deus, esteja mais próximo dele, porque cada vez mais que a promessa estiver mais próximo de acontecer na sua vida, mais a oposição vai te atacar em pensamentos, vai levantar pessoas para fazer você parar, mas vai querer te paralisar, te impedir de você vir a receber. Tá bom, gente? Andar com Deus e ter uma promessa e acreditar em Deus e ter relacionamento com Deus é a gente viver numa eterna guerra com o inferno. Porém, a nossa esperança é Cristo, a nossa esperança é Deus. E uma vez que nós estamos em comunhão com Deus, em comunhão com Cristo, tá? Nós estamos protegidos, guardados e selados por Ele. Ou seja, nenhum mal nos atinge, tá bom? Então, não abre brechas, não abra as brechas, e tenta andar o mais reto possível com Deus, procurando Ele sempre na sua intimidade e permitindo dele fazer parte da sua vida, tá bom? Essa foi a mensagem de hoje, que Deus abençoe a todos. Fique na paz. Tchau, tchau.